se cria, é se criar e reinventar de novo a cada dia. É inovar e valorizar o momento com a família. A cria da... Bom, esse é o Cria Podcast. Hoje a gente traz um parceiro, um amigo, um mentor, que é o Mark Tawil, que está aqui sempre presente nas nossas atividades. E hoje a gente vai fazer uma troca, procurar falar um pouco sobre comunicação, que hoje em dia virou, além de você ter nas skills ali as questões técnicas, ter habilidade de comunicação, hoje em dia ela conta muito. Me fala um pouco sobre isso e bem-vindo ao Cria Podcast. Joildo, estou muito feliz de estar aqui, você sabe que eu te amo, né? Conheço você desde que você tinha cabelo, estou brincando, mas eu estou muito feliz de estar aqui, de coração, você sabe que eu amo Paraisópolis. Aliás, eu que dei o nome I Love Paraisópolis para a Globo. Olha aí. Não, estou brincando. E eu sou muito feliz de estar aqui mesmo, eu gosto muito de você sabe disso, apoio muito o projeto Cria como um todo, desde o início. E acredito muito nisso que acontece aqui dentro, na maneira como vocês tratam as pessoas. Eu estava até comentando aqui embaixo, agora há pouco, sobre o quanto vocês, líderes aqui de Paraisópolis, que é teu caso, são amorosos. E isso reverbera muito nas pessoas. E isso também é comunicação. Você tem várias maneiras de comunicar. Você tem a comunicação agressiva, tapa na mesa, cortar as pessoas, imposição. Você tem a comunicação passiva, que é aquela que você só engole sapo, é terrível, ruim. Você tem a comunicação passivo-agressiva, que é a do deboche, da alfinetada, da maldade. E você tem a assertiva, que é o que a gente está fazendo aqui, que é a comunicação do ganha-ganha. 2 protagonistas, 3, no mesmo palco. E eu acho que a comunicação assertiva, que não vem de acerto, mas ela vem de firmeza, de se afirmar, de poder ter consistência naquilo que você está falando, assim, saber o que está dizendo, é a comunicação adulta. E aí ela entra, ao meu ver, e de muita gente também, já nesse pacote que a gente tem de skills que a gente precisa ter. Por quê? Porque não adianta você ser uma pessoa incrível e ser um diamante e estar no fundo do mar, ou trancado na gaveta. Se você não está na rua e fazendo o que você está fazendo aqui, que é formando novos líderes, azar é de Paraisópolis, concordam? Então, a comunicação, ela parte desse lugar. E, sim, vamos imaginar alguém que está no mercado e vê que a carreira estagnou. Sim. Assim, eu faço tudo, entrego tudo, não consigo, não sei para onde vou. Até tem possibilidade de promoção, mas nunca é promovido. Sim. E chega alguém com pouco tempo de empresa e acende... É a rainha da bateria. Que acontece sempre. Né? Como que, até pela questão que eu falei da comunicação, é muito sobre você também poder transferir conhecimento, ou ter uma didática melhor para pessoas entenderem o que você quer se comunicar, mas também como que você sugere que a pessoa adquira esse conhecimento, habilidades? É óbvio que nem todo mundo vai ser apresentador, nem todo mundo é para ser. Não precisa para falar em público, mas também para transmitir as suas ideias, né? Até porque assim, Joildo, se você não aprende a comunicar, e aí estou dizendo aprende, porque comunicação é treinável. Ninguém nasce. Eu morria de medo da câmera 10 anos atrás. Morria de medo. Eu ligava uma câmera, eu gaguejava, pedia para parar. Quando eu trabalhava em rádio, eu pedia para cortar minha respiração da matéria. Então eu falava assim, o comunicador Joildo, eu respirava no meio, pedia para cortar. Então eu era mega noiado com coisas bobas. Hoje o mundo mudou. Você tem pessoas gagas que dão aula, você tem pessoas mudas que se comunicam super bem, não verbal, mas comunicam super bem. Você tem pessoas autistas ou com autismo que têm perfis de milhões de seguidores. Você tem pessoas que nem meu amigo Gabriel, Downlícia, ele tem síndrome de Down, arrimo de família, influenciador com milhões de seguidores. Então veja, não é uma questão de ser padrão Globo e falar bonito, não é mais isso. Não é mais sobre isso. Eu acho que é sobre exatamente aquilo que você falou. O que eu tenho, que é 1% a mais que o Joildo, que eu já posso ensinar. Porque o Estado não contempla.
Não contempla. Você não tem escola estadual para todo mundo. E mesmo se tiver, você tem evasão, você tem novas maneiras de aprender. E essa nova geração, Joildo, que é a geração alfa, nascida entre 2010 e 20, hoje com 14 anos, jovens aprendizes, é uma geração que já não estuda como a gente estudou. Como a gente estudou, que existe, né? Como a gente estudou é a educação do século XIX, com profissões do século XX e vivendo no século XXI. Então veja, o mundo mudou. A gente tem que aproveitar os recursos. Basta ver o que acontece aqui. A molecada toda está no celular, está trabalhando, está isso, aquilo. Agora, também tem um outro lado, que é o lado do déficit, que a gente teve muitos problemas na pandemia, porque era uma mãe, às vezes com um celular que nem funcionava direito, tendo que fazer homeschooling. Tudo isso para dizer o seguinte: como é que eu me viro então para me reinventar? Como é que eu me viro então se eu estagnei? Tudo é alimento. Tudo é curadoria daquilo que você vai colocar para dentro. Então assim, você pode passar o dia jogando tigrinho e se afundar. Você pode passar o dia vendo pornografia e se afundar. Você pode passar o dia na rede social vendo a vida dos outros, que é ótimo para os outros, que é a vida deles. Sim, o engajamento deles. É isso. E você pode usar o teu tempo, claro que não 24 horas do dia, porque também é bom, né? Fazer essas coisas de ficar olhando um pouco da vida. Mas você pode usar o teu tempo para fazer uma curadoria, uma seleção daquilo que vai te engrandecer. E aí, diferentemente, que eu falei dessa educação, do que no nosso tempo, que era 5 canais de TV. Eu sou mais velho que vocês, tem quantos anos? Tenho 38. 38, tenho 50. 5 canais de TV, meia dúzia de jornais, nananã. Hoje, você tem um mundo à disposição. Hoje, cada pessoa é um canal de TV. É um canal de TV. Você tem o Duolingo, que pode te ensinar idiomas, de graça. Você tem rede social, que você pode falar de você 30 vezes por mês. De graça. Estou colocando entre aspas, né? Mas assim, de graça. Você pode fazer projetos que você vai vender de Paraisópolis para Buenos Aires, de Paraisópolis para Indonésia, de Paraisópolis para Estados Unidos e Austrália. Você pode ganhar em dólar. O cara já te paga pelo PayPal. Sabe assim, coisas que 10 anos atrás, eram inimagináveis. Nem existia algumas dessas redes sociais que estão inimagináveis, TikTok. Então assim, é para todo mundo? Não, que nem você falou. Não é todo mundo, eu também não tenho um canal meu. Não todo mundo vai pegar e falar, pô, tem o meu canal. Não é isso. Mas você tem que aproveitar, então, tudo que está à disposição para você olhar para isso e dizer o seguinte: eu quero aprender uma coisa nova. Então não está dando mais para mim aqui o que eu sou boa, no que eu sou bom. Ah, sou bom de lidar com pessoas. Legal. Onde que é lidar com pessoas? Você pode trabalhar num hotel, aqui no Morumbi. Você pode trabalhar no call center. Você pode criar o teu próprio negócio. Tem 1000 negócios que você pode atender, né? Porta a porta. Então, veja, identificar ponto forte. Até treinar uma inteligência artificial para dar um treinamento. O ponto é, no que você é forte e no que você é fraco. No que você é forte, você vai botar a lupa. No que você é fraco, você vai tentar melhorar um pouco. Agora, veja, se eu estou aqui, sou fraco aqui, vamos supor, deixa eu pegar uma coisa minha, eu não sei cozinhar, 0. Ah, mas eu quero ter um bistrô, né? Um bistrô. Eu vou começar daqui, né? Mas eu tenho que cuidar do bistrô, eu tenho que cozinhar. Até eu aprender, eu vou chegar aqui. Agora não. Eu sou bom comunicador. Eu tenho um skill de comunicação. Já estou aqui, estou acima da média. Vou botar lupa? Vou fazer isso aqui. E aí, claro, como é um negócio, eu vou ter que cuidar de outras áreas. E aí eu acho que entra uma palavra que é muito forte, que vocês já conhecem bem aqui, que é colaboração. Como é que eu pego, então, talentos do lado da minha casa para trabalhar comigo sobre isso? E aí eu acho que entra a vantagem de você morar, talvez, numa comunidade que as pessoas estão mais perto, confiam. É outra história, é outra rede. Eu me lembro aqui, tudo que vocês fizeram com a liderança do Gilson na pandemia, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Só existiu aqui. 10.000 marmitas por dia. E por que só existiu aqui? Porque Paraisópolis tem um DNA diferente. Aí eu acho que tem que aproveitar, então, ambiente. O que você pode usar do teu ambiente? Tem gente que não está trabalhando e quer trabalhar. Tem molecada que gosta de internet e não tem oportunidade. Tem gente que pode fazer um serviço de andar e de buscar uma coisa para você. Usar o ambiente, identificar ponto forte e fraco, o talento que você tem e, claro, 2 outras coisas que são importantes. Vontade do que você gosta
Não adianta eu também criar uma coisa de um curso de dança e eu não danço, é estranho. Sim. Você precisa ter paixão e precisa ser uma coisa que dê dinheiro. Também não adianta você criar, né, um estudo sobre o abacate, como o abacate cresce no meio da favela, você vai ter uma puta coisa legal, o desenho do abacate, as pessoas falando do abacate, e não tem o que fazer com isso. Você não vai nem vender abacate e você não vai rentabilizar. Então, na verdade, identificar suas potências e suas deficiências. Exato. Isso para todas as áreas. Todas as áreas. O que eu estou falando aqui vale para tudo. Para tudo. Mas vocês têm uma coisa aqui que os outros não têm, que é o ambiente Paraisópolis, que é o DNA Paraisópolis. Acho que isso faz muita diferença. Faz. E o trabalho em colaboração, e não só aqui, mas a gente está espalhado em vários locais, tem várias outras organizações fazendo a mesma coisa. Isso muda totalmente, porque a gente olha o impacto no final da história, no final da outra ponta, porque não é só para mudar a nossa vida, para mudar a vida de mais gente. Então, essa discussão assim é super interessante, porque a gente sempre... a nossa vida toda foi em trabalho social, e agora a gente está mudando um pouco isso, porque os negócios, eles têm sempre um lado social, mas ele precisa dar lucro. Claro. Você acabou de falar, você tem que rentabilizar. Gente, boleto... Antigamente o boleto não chegava porque era caminhão, agora é online. Agora, o cara manda o boleto, já tem um Pix ali claro, pra você pagar. Pô, não tem mais... ele chega. Isso sai na hora da conta. Claro. E boleto até... Antigamente era 3, 4 dias para poder... sensibilizar, eles falavam assim no sistema, parecia que tinha sido pago. Hoje em dia, meu amigo, mesmo, até boleto no mesmo dia, acaba... Pix, né? Tudo vira Pix, e o Brasil é uma coisa absurda. É mais de 200 milhões de operações por dia. Eu, Mark, uso 90% dos meus pagamentos são Pix, quando eu tenho dinheiro, né, óbvio. Mas estou dizendo 90%, porque eu acho assim, eu sofri muito com a questão financeira, né? Nos últimos anos também, mesmo estando bem posicionado. Então eu percebi que dinheiro não aceita desaforo. Você tem que aprender a lidar com ele ou ele te domina. E eu acho que hoje a gente está, infelizmente, num mundo muito triste, que é com essa história dos jogos online, essas bets também. Que tiram dinheiro de quem não tem. É um processo assim, muito desafiador, porque é a história das loterias antigas, caça-níquel. Então, se olhar para a periferia, esse era um mal que já existia, mas era um pouco... Não, o jogo do bicho virou estágio perto dessas histórias ali. E você vai para um negócio que escala totalmente. Você vai colocar tigrinho, vai colocar... as bets até... Deixa eu falar, as bets ainda, eu vou te dizer, a bet, cara, ainda tem uma questão assim, puta, eu tô apostando na loteria, tô apostando no time, lembra da zebrinha? Tô apostando no time, isso ainda depende de um resultado. O outro, cara, é cassino feito pra perder. Porque qual vai ser o resultado hoje que a gente tá gravando, dia 4 de novembro, é o dia da favela, vai ter o jogo do Palmeiras e do Corinthians, à noite. Pode dar qualquer coisa. Mas isso... vai servir para todo mundo. Exato. Não, e pode dar qualquer... Se você acertar, você ganha. A questão é, o tigrinho, além dele ser feito para perder, é um negócio nebuloso. E outra, ele mexe, assim como as redes sociais, num mecanismo que a gente não tem ideia. Ele te induz de um jeito que você não tem ideia. É terrível. Tanto que em agosto teve um número, eu até escrevi sobre isso nas minhas redes sociais, que 3 bilhões, com B, de reais, saíram das famílias que têm Bolsa Família só para bets e jogos de azar. 3 bilhões. 3 bilhões de reais podiam ter ido para educação, comida na mesa e que vão para jogo. Terrível. E isso mexe até com a área da comunicação, que é a área que a gente atua, isso mexe muito com essa questão do emocional e a questão de como você constrói essa divulgação, né? Então o cara manipula, ele usa influenciadores. É claro que assim, tem essa diferença que a gente está colocando aqui entre as bets e a questão dos jogos de azar puro, porque são feitos para perder de fato, e isso é para manipular o apostador. Então ele ganha uma vez, ele ganha outra, ele fica num mecanismo ali, ele vai e perde tudo de uma vez e se desespera. E assim, as pessoas estão... Conheço pessoas que ganham, sei lá, 2, 3 mil por mês, estão devendo 15, 35, quer dizer, cara, 35 é um MBA numa grande universidade. Não, um ano de... Não, nem um ano, às vezes um ano inteiro. de salário dessa ou pessoa. mais.
Salário bruto, Sim. fora todos os pagamentos, quer dizer, como é que essa pessoa vai sair disso? É muito grave, é muito É um problema grave. de saúde. Saúde é um problema de saúde pública, É um concordo. problema de saúde pública e, assim, você olha, quem está sendo mais afetado são os mais vulneráveis. Claro. Porque é aquela coisa de você conseguir ascender sem muito esforço. Claro. E isso se vende. Os influenciadores têm um É papel... muito grave. Não, eu escrevi sobre os influenciadores. Então, Eu escrevi sobre os influenciadores, que eles têm total papel. Eles deveriam assinar para essas empresas um termo de responsabilidade de 50%. e eles ganham na perca, né? É muito grave. Muitos ganham ou têm suas comissões Quando os outros perdem? quanto eles Claro, perdem. claro. Porque... Quanto mais gente joga, mais gente perde, e o dele está garantido. Eu acho gravíssimo. Assim. Claro, uma ou outra, você não vai criminalizar tudo. Uma ou outra, se ela pagou, se ela paga os impostos, se ela tem sede no Brasil, se isso, se aquilo, talvez para o business até dê para fazer. Talvez dê para fazer. Agora, é uma ou outra, cara. É uma ou outra. O resto Você vê, isso pulverizou de um jeito. Não. No Brasil foi criada uma legislação que já está sendo atrasada, mas para você ter acesso a esse mercado, você tem que pagar uma licença de 30 milhões de reais. Que para esses caras está tudo E bem. assim, cento e tantas empresas se credenciaram para poder operar nesse mercado, pagando cada uma 30 milhões de reais. Então você imagina Quanto que elas ganham. quanto que elas ganham. Claro. Porque isso não é um imposto, né? Não é um negócio assim. Eu nunca entrei. Eu já joguei uma vez bet e foi horrível. Tipo, gastei, sei lá, R$200, perdi em 3 dias. Que eram apostas de jogo, não era tigrinho e tal. E já me arrependi. Mas é um negócio muito sério. Mas isso está muito vinculado à questão da educação, né? Também, viu? Eu posso falar, tem muita gente com grana que tem muita gente assim que tá trocando os pés pelas mãos. É um híbrido. Agora, o que você falou, que uma coisa é você gastar esse dinheiro e você ter esse dinheiro, Isso. que é ruim. Outra coisa é você não ter esse dinheiro. Assim, se você ganha, sei lá, 15 mil por mês, você gastou 6 pau, é uma burrice, mas é 6 pau que... Agora, você ganha 2, você gastou 4, acabou. Saiu de algum lugar. Muito Se você tinha esse dinheiro para gastar em algo que não é útil, não, é muito aspas, assustador, cara. você poderia ter empreendido, você poderia Não, você precisa ter comida na mesa, Joildo. Investido em você mesmo, Claro. né? Em outra coisa. Não, é comida na mesa. Sim. É o primeiro comida na mesa, pra Sim. mim. Ainda mais num lugar que nem esse. Entende? Que às vezes Isso- o que falta é o básico, muitas vezes. E as pesquisas que estão sendo feitas várias pesquisas sobre esse meio, esse mercado, Sim. os 3 bilhões do Bolsa Família não chega nem perto do tamanho que deve ser Nossa. de fato. Nossa. Porque Isso os 30 você milhões está olhando os mais vulneráveis que têm acesso a um é benefício. verdade. Mas isso é muito maior. E é Concordo. assim, problema de saúde mental, emocional, impacto em desestruturar famílias e tudo mais. Então, É uma epidemia. a responsabilidade, que isso é uma que eu queria te perguntar. Como que é a responsabilidade do comunicador Sim. ou do influenciador, ou do apresentador, diante da notícia, diante da propaganda, diante do que ele São está coisas diferentes. construindo, né? Elas têm o mesmo pano de fundo, que é responsabilidade, ética, visão de mundo, valores, isso, os inegociáveis. Isso deveria ser o pano de fundo para tudo. Nem sempre é. Porque às vezes money talks, né? O cara Sim. chega com um caminhão de dinheiro e o cara fala, olha, isso aqui eu não vou fazer, mas isso aqui eu vou dar um jeito. E ele bota lá, ele tá fazendo... Só tem enormes influenciadores que tem a foto dele falando alguma coisa e embaixo tem XBet, né? Ele não está falando para jogar, mas Mas tá ali, lá. tá ali. Eu acho delicado criminalizar todas as bets, porque é um mercado que já existe. Bet quer dizer aposta. Sim. Já é um mercado que existe na Europa há muitos anos. Então, a aposta em si, talvez com regulamentação, não é a melhor coisa do mundo, mas o cigarro também não é, e tá aí. O vape também não é, e tá aí. Tá aí. A bebida, que também não é, e tá aí. Então, eu acho que existe ali uma brecha para talvez você ter uma bet ou outra, ou algumas, que joguem alguns determinados jogos e tal. E você tem umas que devem ser criminalizadas mesmo. Para mim, esses jogos que não tem não só não tem fundamento, como é comprovadamente falso. O que eu quero dizer com isso? Qual é o papel, então, de quem é chamado para fazer?
Primeiro, acho que tem que ter uma ética pessoal de aceitar ou não. E aí é de cada indivíduo, não tem o que fazer. Você vai ter gente que é bilhardária, que vai dizer eu quero fazer, faço questão de fazer, quer dinheiro, porque, sei lá, às vezes visibilidade e a pessoa quer ficar mais rica. Você vai ter pessoas que viram nisso uma tábua de salvação. Tem muito influenciador grande que ganha 4 vezes mais só por causa da bet. E dane-se. É dinheiro na mesa, é dinheiro pros filhos, é luxo e tal, é status. Você vai ter gente, que é meu caso, de não entrar nisso. Não me vejo entrando nisso. Acho que eu, Mark, tenho muito mais a perder do que ganhar. Se eu fizer qualquer tipo... Tem esse cálculo claro, a se fazer sempre, né? Claro. Isso aí não é para quem tem visibilidade. Não, Isso é para quem, às vezes, é pai de família, está numa empresa, sei lá. É uma questão de aliança. Com quem você está entrando? Vou te dar um exemplo. Ontem me procurou um amigo meu e ele disse o seguinte, cara, me chamaram para falar numa empresa, meio como influenciador dessa empresa e tal, fazer uma collab. Só que os donos da empresa são super politizados. E politizados de ultradireita. Devo entrar? Eu falei, olha, se é a cultura da empresa em si, eu acho que você vai ter um problema. Se é o dono separado e a empresa não reverbera nisso, não vejo tantos problemas. Você tem um monte de dono aí que é ou bolsonarista ou lulista, fervoroso, e isso não impacta a empresa. Agora, se virou uma empresa com essa cabeça, aí você está se aliando a alguém que vai ter problema. Eu mesmo, por exemplo, não vou falar as marcas aqui, mas algumas marcas eu não faço. Porque são negacionistas, porque são anti-pessoas, entende? Sim. Meu pai morreu de Covid, eu não vou fazer. É uma questão de princípio. Então, acho que tem a questão da responsabilidade, tem a questão dos valores pessoais e tem o cálculo que você citou. O quanto eu vou ganhar agora e vou perder depois. Porque é um rótulo, né, cara? Hoje não está dando tanto problema. Vamos dar um exemplo prático. É assim, o velho da van, durante a pandemia toda, apostou no descrédito aos métodos, às vacinas e tudo mais, e a mãe dele faleceu, inclusive. Fazer uma campanha, fazer uma propaganda para a van, que no caso dele está muito entranhado. Para mim, eu fui convidado pela van. E eu tenho o maior respeito. Acho que a van tem o seu lugar, ela tem toda a sua, como é que eu posso falar? Sua estrutura, emprega um monte de gente, certamente é uma empresa séria. Eu não fiz. Eu perdi meu pai para Covid, vi um monte de gente se ferrar, eu sei o que eu passei e acho que a postura... Você teve Covid? Tive Covid, meu pai morreu de Covid. Então, assim, ele foi a primeira pessoa que eu conheci que morreu de Covid. E eu acho que a postura, tanto do CEO da van como do presidente Bolsonaro, foi uma postura negacionista naquela época. Então, para mim, não bate. Não seria eu, e nada contra, de novo, a van... É um dinheiro importante que viria... Milhares de funcionários, milhares de profissionais, bons profissionais. Não é isso. Estou falando em termos de marca. Né? Assim como eu também não faria para aquela hamburgueria. Qual hamburgueria? Que também o dono, ele teve uma postura negacionista. Não faço. E Madeiro. Não faço. E não faço não porque eu tenho raiva deles. Não é nem com eles o problema. O problema são os meus valores pessoais e aquilo que eu prego. Não seria eu, entende? Como é que eu sou um cara que perco meu pai, tenho uma postura humanista para um monte de coisa e vou entrar numa história que não, entendeu? Vai promover... Exato. Então assim, há um dinheiro que vai vir em boa hora, ótima hora. Eu vou negar dinheiro, dinheiro é ótimo. E depois? Então acho que a responsabilidade e a maturidade, elas vêm desse lugar, que é o lugar de você... ter o equilíbrio. Eu vou deixar de falar com eles? Nunca. Para mim são pessoas que eu nem conheço. Pode até acontecer de ter outros negócios que se envolvam. Mas com mas estas marcas, neste momento, por conta daquilo, com essas duas, não. E sinceramente, do jeito que eu estou falando aqui, eu acho que talvez, se eles forem maduros, talvez sejam, eles até entenderiam. Eu entenderia. Sim. Se eu tivesse tido uma postura num determinado tempo, e você, Joildo, fala assim, cara, o Mark não me leva a mal, mas, cara, eu não consigo olhar minha marca tua. Aquilo que você falou ali pra gente aqui é água e óleo. Como é que eu vou fazer? Eu vou te dizer, pô, Joildo, você tem razão. Então, assim, de novo, eu acho que tudo isso é assertividade. É você ouvir um não como adulto e dizer o seguinte, na razão dele, não estou dizendo
estou te imputando o crime, não é isso. É longe disso. A gente não está falando aqui de criminosos, a gente está falando aqui de pensamento. Eu não concordo, não sou obrigado. E vou te entender. E vou dizer, Joildo, você está no teu direito, está tudo bem. Isso é ser assertivo, é ser adulto para ouvir um não e dizer, não é pessoal. Veja que eu não estou falando dos dois. Sim. Eu estou falando da postura dos dois. Agora, olha que coisa interessante. Vamos inverter. Como resolveria, como você trabalharia, vamos imaginar que você vai ser contratado por uma consultoria para poder resolver a crise de imagem dessas empresas que tiveram essa questão relacionada à pandemia e em outros casos também. Tem vários casos, a gente está falando de um caso específico, mas tem empresas que, por exemplo, Carrefour, casos de racismo, outras empresas com outras questões. O que você sugere ou o que você faria, porque no final das contas tudo vai partir de um diagnóstico ali, de ações que vão ter que ser feitas para poder, de alguma maneira, eu acho que tem coisa que é irremediável. Vou te falar duas coisas. Mas é um complexo, né? A primeira delas, ali, assim como outros casos, tá? É um caso muito emblemático, porque ele parte do dono. É a cabeça da organização que tem essa mentalidade. O que é muito grave, porque você pode ter debaixo de você milhares de pessoas, primeiro que não pensam igual, começa por aí. Segundo, que são afetadas emocionalmente, fisicamente, por conta de uma fala. Se uma cabeça lá tem uma fala negacionista, e essa pessoa mora aqui em Paraisópolis, as pessoas vão dizer, pô, mas você está trabalhando lá? O cara está pregando, tua empresa está pregando isso, e você está aqui. Foi o que aconteceu com a JBS, alguns anos atrás. Quem trabalhava lá tinha vergonha. Por quê? Porque todo dia estava nas páginas dos jornais. E aí? Como é que você vai dizer? Não é afetado o acionista só. É afetado o chão de fábrica. O cara que está trabalhando, que vai vir aqui e vai ouvir, porra, mas você está trabalhando lá? Em muitos casos, o afastamento, só o afastamento, às vezes nem resolve também. Não resolve. Isso ajuda, mas... Por isso que eu te falei. Então, assim, o que eu faria? Eu acho que, primeiro, sensibilizar. Se quiserem ser sensibilizados, os dois. Para ser um processo natural. Né? Para ser um processo natural e outra, verdadeiro. Não adianta eu chegar e... Não, a gente pegou o diretor de RH. Se o dono falou. A gente teve um outro problema do Nubank. Sim. Quando a presidente do Nubank foi até a TV Cultura e soltou uma frase que foi considerada racista. No dia seguinte, você já tinha uma grita desse tamanho. O que ela fez de uma maneira sábia? Ela contratou tudo que ela pôde de pessoas para criar um letramento racial dentro do Nubank. E aí, pelo menos teve um movimento nesse sentido. O que a gente viu, tanto da Avan quanto do Madeiro, é que nunca teve isso, nem depois. Pelo contrário. Depois, só reafirmou. Ladeira abaixo. Onde que eu quero chegar? Então, se tem um pensamento assim, eles são assim. Agora, se eles perceberam, seja porque o negócio foi afetado, seja porque eles se sensibilizaram de verdade e eles querem mudar, tem como. Que é o quê? Trabalhar a cabeça para depois trabalhar a cultura. Ou seja, a partir da sensibilização da cabeça do negócio, sentar com eles, demonstrar por A mais B, demonstrar o quanto isso impacta, não só o negócio, mas a sociedade, porque eles são líderes da sociedade. Entender que eles podem ter familiares que passaram por isso. Começar a sensibilizar amorosamente. Não bater na mesa, mas de uma maneira adulta. E eles perceberem isso, eu acho que eles teriam que ser os primeiros a vir a público, como eles vieram antes, mas os primeiros a vir a público, mostrar e dizer o que eles entenderam que eles estavam fazendo errado. Óbvio, vão ser xingados, vão ouvir, vão dizer que é assessoria, não importa. Está se aproveitando. Que está se aproveitando, mas é melhor, né? É melhor você vira numa coletiva, você já fez muitas, e vira e fala assim, governador, o que está sendo feito em relação à favela de Paraisópolis e tal? O que aconteceu, enfim, foi culpa da polícia? Hipotético. Sim. Tá? Hipotético. Ele pode dizer, olha, Mark, a gente tem feito um trabalho muito bom em Paraisópolis de encanamento, de não sei o que lá, de pavimentação, Paraisópolis está iluminado. Não respondeu. O que acontece? Se atiça quem está lá. Está desviando, tem que perguntar outra coisa e tal. Ou ele pode falar, a gente apurou
houve sim uma falha da polícia militar e a gente fazer isso. Nenhum fez isso. Tudo bem, era hipotético, Sim. mas acabou a conversa. O que eu quero dizer com isso? A verdade educa, a verdade vende, a verdade convence, a verdade gera confiança, mesmo que a verdade doa inicialmente. Então assim, se o cara vem com verdade e fala, eu realmente acreditei que a pandemia era uma gripezinha, eu realmente acreditei que a vacina taranã. Mas porque hoje esses métodos alternativos funcionaram. Mas hoje eu percebi o seguinte, que não é possível que 700 mil pessoas morram e a gente deixe por isso mesmo. Não é possível que a gente tenha 1 milhão de negócios fechados e eu acho que a gente pode ter errado aqui. Sabe assim, honestidade para virar e falar, porra, talvez não vai mudar a cabeça de todo mundo, mas ele não vai ficar tomando até hoje. Sim. E não vai ficar com essa imagem de que, pô, é um cara negacionista. Ou seja, eu acho que você começa mudando, então, a cabeça da organização, que foi por onde começou. O problema surgiu lá, né? Surgiu lá, e aí você cascateia e não é empresa, isso. Né? E o pior é isso, é que a forma que foi feita a comunicação é como se realmente a empresa estivesse falando. Então, mas aí eu vou te perguntar, não foi a empresa, foi o dono. Sim. Quantas vezes você comprou na Havan nos últimos 4 anos? Nenhuma vez. Então pronto, é isso. Então assim, não é que é o dono, então vamos separar as coisas. Sim. É isso, afeta a empresa. Mas eu não preciso do dinheiro do joelho. Tudo bem, um dia você vai precisar. Então assim, sim. É isso, entende? Você falou, tem uma coisa que você falou que tem que carimbar, que é o seguinte, o dinheiro não aguenta desaforo. Não, vai dar uma dor de barriga em algum lugar, vai pisar no calo de que talvez não devia ter pisado e acabou. Vou te dar um exemplo que não é nem no Brasil. Teve as chuvas em Valência, na Espanha. Chuvas em Valência. A Espanha é um país... 214 mortes 214 até o momento. mortos. Teoricamente é um país civilizado. Ontem, dia 3, a gente está gravando dia 4, a rainha da Espanha, o primeiro-ministro da Espanha foram para Valência. Só que eles foram 5 dias depois. Sabe o que jogaram na rainha? Lama na cara dela. Lama. Ou seja, ninguém aguenta mais desaforo. Você pode hoje ser maravilhoso. Amanhã pisou no calo, cara, não tem como. Então é um desafio permanente de você estar ali, de você se comunicar. E outra, que eu acho que isso não teve por parte dos 2 líderes. Humildade para reconhecer, eu errei aqui. Eu errei aqui. Errei aqui, não devia ter errado. Peço desculpas e vamos seguir o jogo. Ele vai ser amado por todo mundo? Não. Mas na biografia dele vai constar que um dia ele pediu desculpas por isso. É muito diferente. Aí vamos pensar numa comparação, né? Pega o Brasil, que está muito mais acostumado a passar por esses problemas climáticos. Sim, e vai passar mais. Passando muito Tanto que a gente vai ter os mais. refugiados climáticos. E aí você olha para a Espanha, que é assim, um país Primeiro mundo. Mais de 1000 anos a mais de claro. civilização do que o Brasil. E a mesma coisa, a França agora passou pela mesma coisa, enchentes como passou o sul do país, talvez em menor grau, porque os lugares eram menores, que são enchentes que estão se repetindo, ou seja, não é que aconteceu em 82 e voltou em 2000. Não, só na França, no sul da França, neste ano teve 3 vezes. Ou seja, uma casa que valia 800 mil euros, está valendo 150 mil. Por quê? Porque no ano que vem vai encher mais 2 vezes. Sim. Aí vai encher o mercado, a escola, a casa, vai derrubar a casa, o governo não vai querer comprar, porque não tem o que fazer com aquela área, nenhum morador vai querer comprar, porque ferra a cidade inteira. Então, sul do país, aqui, estão pensando em mudar vilarejos inteiros de lugar para quando chover de novo a água não vai chegar. Então são fenômenos que estão se repetindo. E como que você percebeu a resposta que esses diferentes governos e também outros atores, porque a gente fala muito de governo, mas tem o terceiro setor, tem atores, artistas, etc. Sinceramente, Pode, claro. Não tem resposta. Não tem, né? Ninguém está preparado para isso. Deus me livre e guarde, amanhã cai uma chuva dessas, aqui em Paraisópolis, você pode botar 100 Gilsons, não tem como, é muito, vê pela Espanha, que é um país rico, não tem material para limpar, não tem bombeiro suficiente, isso ninguém, tanto que tem um lema agora, na Espanha quer dizer o seguinte,
O exército é o povo. Por quê? Porque o exército nem chegou nos vilarejos. Eles mandaram 10 mil. Nem 10 chegou, mil não chegou. Então o quê? Por quê? Porque não consegue chegar e tal. E aí acontece o quê? O povo sai com vassoura na mão, o povo ajuda. Aí vai o rei tomar lama na cara. Então, Joildo, não tem resposta para isso. Porque é inédito. Não tinha resposta para a Covid. Se Deus me livre, amanhã sai aqui, no Brasil inteiro, Sim. da torneira, uma bactéria letal. Pode acontecer. Pode acontecer. Sim. Uma superbactéria, por que não? Uma superbactéria que se espalha, não tem resposta. Isso eu estou te dizendo. Então, assim, cara, não adianta criar ilusões. É na Espanha, é na França, incêndios na Grécia. Qual a resposta? Não tem, cara. É outra força. Califórnia, Estados Unidos. Califórnia, qualquer coisa. Austrália. Los Angeles. Quer dizer, na nata da grana. Não tem resposta. Então, assim, tudo que eu te falar aqui... Fora também a questão, que é um fenômeno que tem muito lá, que é a questão de furacão, de também. Outras questões da natureza que, assim... E aqui a gente está tendo também, que não é furacão, mas você tem essas enchentes horríveis que aconteceram e que é um sintoma pesado de enchente, sintoma pesado de seca durante muito tempo. Você tem sintoma seca pesado... em Manaus, secando o Rio Negro, Solimões... Quantos dias aqui em São Paulo sem chover? Um né? ventinho, entre aspas, você vai pro uma semana sem luz. Centro-Oeste, teve a questão da Enel aqui, Centro-Oeste, cara, você vai para Brasília, é um calor, os carros estão descascando a tinta. Então, assim, essa história do clima não é mais é para ontem. Agora, eu duvido, infelizmente, duvido muito, aliás, eu não só duvido, como eu não acredito que tem solução, porque, cara, não dá tempo de ter uma solução. Como é que você vai dizer agora para mim? Vamos supor, a gente teve enchente no sul da França. Eu acompanho muito, que eu sou francês, franco-brasileiro. O que os caras vão fazer para 2025? Nada, não tem o que fazer. O cara vai construir uma outra cidade, vai construir uma barragem. As pontes nessas cidades pequenas têm 1000 anos. São pontes de 1000 anos, quer dizer, tudo madeira. Agora reconstruir de outras formas. Quando dá. É. Quando você tem, por exemplo, os ataques no Oriente Médio, só não estou nem falando dos ataques de agora. Como é que você vai recuperar lugares? Deixa eu dar um exemplo. Até hoje, se você passa, eu não fui, tá? Mas no México e na Turquia, você tem prédios destruídos de 1986, de terremotos. 40 anos depois, não ergueram um prédio. Caiu, ficou por isso, mas tem uma ruína no meio da cidade. Você vai para o Iêmen, todo destruído. Sim. Como é que o cara não tem dinheiro para comer? Você acha que eles vão reerguer prédio? Não. Então, cara, assim, o mundo é isso. A gente vai ter que conviver, infelizmente, com coisas que não vão melhorar. Mas e as respostas que, do ponto de vista de informação, de... Cara, mas você pode ter informação, se você não tem recurso, não quer dizer nada. Mas tem gente que tem recurso. Mas eu queria abrir a mão. Então, por exemplo, você tem Valência. O que ajudou a informação? Porra, vamos se ajudar, vamos se falar e vamos lá varrer. Legal. Mas não vai resolver o problema. Vai chover de novo, e de novo, e de novo. E se chover 4 vezes no ano que nem aquilo, fechou Valência. Entende o que eu estou falando? Sim. Se tiver 4 secas... choveu... Desculpa, 4 chuvas. Choveu por um ano. Choveu em 8 horas. Se tiver 4 inundações, mais 4, que nem aquelas em Porto Alegre demorou 8 meses para reabrir o aeroporto. Foi um inferno para os caras. Uma grande capital. Se tiver 4 enchentes dessas por ano, o que você vai fazer? Não tem dinheiro no mundo, entende o que eu estou falando? Então não adianta ter informação. Você precisa ter recursos, você precisa ter vontade, engenhosidade. O cobertor dos governos é curto, não tem dinheiro. Se ele tirar da educação, ele põe na saúde. Se ele tirar da saúde, ele põe na infraestrutura. É assim que funciona. Se ele quiser mais dinheiro, ele vai ter que taxar. Então, assim, prognóstico, sendo realista, é esse. É viver como dá. Estados Unidos, que vão ter eleição amanhã, então, cheio de inflação, coisa que os jovens americanos não conheciam. Então, sonho americano. E você tem, claro, bons exemplos. Começar por Paraisópolis. O que era Paraisópolis 20, 30 anos atrás e o que é hoje. Que é a palavra favela, o estigma de 20, 30 anos atrás e o que é hoje. Então, assim, tem evolução. Acho que o mundo está um pouquinho mais horizontal do que só vertical, de cima para baixo. Agora, vamos ser realistas.
né, cara? Não tem mágica. Não, imagina. Basta ver Porto Alegre, que é, cara, uma puta capital. Aeroporto fechado. Os caras tinham que fazer aeroporto militar, sair daqui pra cá. Canoas, cara, assim, é um inferno. Caxias, Canoas. Isso que é uma chuvarada. Se acontecer isso uma vez por ano, não tem nem porque abrir o aeroporto, concorda? Vai ter que... Você fica isolado do mundo. Pensar sempre em outras alternativas que não vai resolver. Não resolve. Não vai resolver. E você vai empobrecendo, cara. Porque assim, tudo isso custa. Custa pra refazer, custa pra remontar. Você vai refazer tua casa primeiro, depois você vai ajudar o outro. O governo põe imposto, põe mais coisa. O governo não tem coisa. grana, esquece. Então, as ONGs não têm dinheiro. Sim. As ONGs não têm dinheiro. O dinheiro que você vai dar pra ONG, você vai deixar de dar, né? Sim. Então, assim, na sua mesa. É o prognóstico, tá? Não adianta ser, tem que ser realista, mas ao mesmo tempo tem que ser altruísta, né? Tem que acreditar que vai mudar esse mundo. E sensibilizar quem tem para poder... Nesse ponto, eu acho que a favela ou a comunidade, ela tem uma vantagem que os bairros não têm, que é a criatividade e a cooperação. O que aconteceu aqui em Paraisópolis, durante a pandemia, jamais aconteceria nem nos prédios. De alguém fazer uma marmita para todo mundo? Jamais. Então acho que... Juntou muita gente. Essa gente força... da favela e do asfalto. Sim. Porque sozinho não se faz nada sozinho. E a gente não está fora disso tudo. Não, e foi importante pro asfalto também saber que tem que ter essa ponte. Sim. Tem que ajudar e tem... Porque é gente igual. É paulistano igual. É o mesmo céu. Entende? Sim. Eu queria aproveitar aqui e agradecer o nosso tempo do Mark. Eu queria ficar o Mark 1h30 aqui com você. É um amigo, um irmão. E eu queria que... a gente nem falou disso, mas queria que você pegasse esse tempo agora que a gente tem para terminar e falasse um pouco sobre a questão da construção da autoridade, né? Sim. Você LinkedIn, Top Voice, Favicon, um monte de coisa aí. Sim. Qual a importância olhando para a carreira, olhando para o mercado corporativo, de usar esses mecanismos que existem? As redes são diferentes, claro. Cada uma tem um propósito, né? Mas qual que é a importância disso para você hoje e o que foi lá atrás? Porque você investiu em um momento que era terra arrasada, não existia nada ainda, né? É assim, Joildo. Eu acho que tem algumas coisas aqui. A primeira delas é marca pessoal. A gente está no momento de deixar a nossa marca no mundo. Como é que o Joildo quer ser percebido pelos outros? O que o Joildo quer mostrar dele que vai fazer diferença na vida de alguém? Essa é a nossa marca pessoal, a marca que a gente deixa no mundo. Quando a gente fala em autoridade, eu acho que ela vem da palavra autoral, ou seja, quando eu quero deixar a minha marca, o meu DNA ali, a minha digital nas histórias. Como que eu faço isso? Preciso pegar uma coisa que seja autêntica minha, original minha, não posso ser uma cópia, e fortalecer isso, para que eu vire uma autoridade. Eu não preciso ser autoritário, o maior de todos, Sim. mandar e desmandar, não é isso. Mas eu preciso ser reconhecido como um grande especialista em alguma coisa. Eu me ferrei durante a pandemia, porque eu não tinha um tema. Não tinha um tema. Eu era o cara que eu levantava a bola de todo mundo, eu perguntava, tal, fazia. Mas eu não era que nem você. Tinha uma coluna, sabe essas coisas? Uhum. Eu não tinha essa autoralidade. Depois que eu fui atrás, correr atrás. Depois de velho. Por quê? Porque na hora do vamos ver, as pessoas vão chamar quem tem um assunto. Como você se chama? Anderson. Vão chamar o Anderson, que ele sabe operar equipamentos. Se o Anderson gosta de tudo, fala com todo mundo, o Anderson vai ser gente boa e vamos chamar o Anderson para tomar uma cerveja. Agora, na hora de trabalhar, vão contratar o Michel ou a Angélica. Foi o que aconteceu comigo. Eu era um cara muito legal, todo mundo gostava, mas na hora de contratar um cara do lado. Por quê? Porque ele fixou num tema. Eu acho que o trabalho da autoridade é que ela precisa ter autoridade em alguma coisa. Então escolha um tema que você fala bem. Escolha um assunto que você goste. Escolha um serviço que você presta. Escolha um tipo de produto que você faz. Por exemplo, lá embaixo tinha um chefe de cozinha no almoço de hoje, que ele é uma autoridade em Baião de Dois. O cara é uma autoridade, sabe fazer isso melhor que ninguém. Foi chamado para abrir o evento aqui. Então seja específico, pelo menos para um tema. E aí faz o que a gente chama de T, que é isso aqui, ó. Você tem uma coluna vertebral, que é um tema, e aqui em cima você tem uma espécie de um guarda-chuva com vários temas. Então você é muito bom numa coisa,
e sabe outras. Então, você é muito bom de comunicação, mas, pô, gosta de cozinhar. Ele é muito bom de operação, mas ele é bom fotógrafo. Sabe assim? Sempre tem alguma coisa que você possa mostrar para os outros que você vai além daquilo. Acho que esse é o ponto. Não ser monotemático. Não ser monotemático, porque o monotemático hoje em dia é considerado pobre. Ele é um pobre ele tem uma pobreza intelectual. É um cara que só sabe fazer aquilo. Entre um cara que só sabe fazer aquilo, que estudou, que fez pós, que trabalhou, e você contratar alguém que sabe fazer aquilo, mas pô, gosta de videogame, mas entende de viagem, mas gosta de cozinhar, mas pedala, você vai achar outra pessoa mais interessante. Sabe por quê? Porque a gente é multipotencial. Isso vocês falam muito aqui, né? Sim. Multipotencial. Você falou de potência aqui, eu acho que é isso. Todos nós temos múltiplas potências. E eu acho que os empregadores estão vendo isso. É isso. Obrigado, Mark, mais uma vez. Obrigado, Joilson. Esse é o Cria Podcast. Joilson, olha, criando. Olha, Joilson. Olá. O que é isso? É chipando Joildo com Gilson. Você não foi o primeiro, viu? Você não foi o primeiro? Não foi o primeiro. Cara, isso acontece Joilson, muito. adorei. Isso vai virar corte daqui a pouco. Mas é isso. Do que eu chamo ele? De Gildo? Eu sei disso. Acontece sempre. Mas é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Assine aí pelo Até ficou YouTube, nervoso. pelo Spotify. Assine o Spotify, manda e-mail, assina o nosso canal. Manda o joinha. Manda o joinha. Manda o joinha. Opa! Tá nervoso, ficou nervoso. É isso, Valeu, obrigado, Joinha, cara. obrigado, Obrigado, cara.